Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou ensinar para vocês como eu utilizo giz pastel oleoso. Então, como vocês podem ver aqui, esse colorido eu fiz todo com giz pastel oleoso. Vocês gostaram bastante desse trabalho quando eu postei lá na minha galeria do Instagram. E muita gente pediu para que eu ensinasse, né? Eu sei que muita gente tem dificuldade em trabalhar com esse material e muitas pessoas compraram, têm esse material e estão com ele parado. Então, eu resolvi trazer aqui para vocês um pouquinho do conhecimento que eu adquiri através de testes, pesquisando, treinando, testando, errando, testando. E por aí eu descobri algumas coisas interessantes. Descobri a forma que eu melhor me adaptei para trabalhar com o giz pastel oleoso que eu tenho aqui, tá? Então, vamos aos materiais. Então, nós vamos precisar de giz pastel oleoso, claro. Eu trabalhei com essa caixinha aqui da Pentel de 50 cores, mas não precisa vocês terem todas essas cores, tá? Com uma caixinha de 12, vocês já conseguem fazer muitas coisas. Vão precisar de esfuminho, também vamos precisar de cotonetes, tá joia? Então, vamos lá, pessoal. Então, gente, para começar, eu vou trabalhar aqui no mesmo livro, que é o Jardim Secreto, onde eu fiz aquela outra paisagem. Por que eu escolhi esse livro? Por conta do tipo de papel. Eu percebi nos meus treinos que o giz oleoso, ele não funciona muito bem em papel muito liso, papel que não tem textura, tá? Em papel que tem textura, ele acumula, ele não espalha. Eu percebi que para o giz oleoso funcionar bem, precisa que tenha um atrito no papel, para que ele possa se diluir e espalhar. Então, a melhor folha que eu achei para trabalhar nos livros é essa folha aqui do livro Jardim Secreto Nacional, tá? Então, gente, eu escolhi essa ilustração aqui, ó, é uma página dupla, porque ela tem um espaço aqui bem grande, tá? Um espaço até parecido com a outra ilustração, para eu fazer a nossa paisagem aqui, para vocês verem, tá? E aí, gente, eu vou fazer um céu igual o outro, com nuvens, só que eu vou mudar um pouquinho as cores agora para ficar diferente, tá? Mas na descrição do vídeo eu posso deixar para vocês as cores que eu utilizei no outro céu, tá bom? Então, vamos lá para a prática. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é começar a desenhar as nuvens, vou fazer o rascunho das nuvens, onde eu quero colocar essas nuvens. Aí, eu vou desenhar com o próprio giz, aí eu escolhi um cinza claro. Agora, eu vou utilizar um giz azul escuro, o mais escuro que vocês tiverem na caixinha de vocês, tá? O que eu estou usando aqui é o Prussian Blue, tá? Eu acho que não vai dar pra ver aqui, mas eu vou colocar na descrição do vídeo, tá? Então, a gente vai começar a colorir toda essa parte superior aqui, ó, com esse azul escuro. Eu vou trazer até mais ou menos aqui, ó, onde começa o encontro das duas nuvens, tá? Aí, agora eu vou dar uma acelerada. Bom, gente, então, ó, eu preenchi toda essa área, aí tá vendo que ficou umas falhinhas? Então, eu posso vir com o giz, ó, agora, preenchendo melhor essas falhinhas. Com o próprio giz, eu já vou uniformizando, tá? Deixando ele mais lisinho, mais bonito a textura, tá? E, gente, vocês não precisam se preocupar, ó, pode colorir em várias direções, tá?
essa experiência que eu tô dividindo aqui com vocês é com base no material que eu estou usando, tá? Pode ser que com outros tipos de giz seja diferente, que eu imagino que seja, tá? Tem um giz que o pessoal da gringa usa muito, que é o Gallery, que é um giz extremamente macio, segundo eles dizem, né? Eu vi até um comparativo do Gallery com esse aqui da Pentel e realmente o outro é muito mais macio, tá? Então, gente, aqui, ó, onde começa as florzinhas, vocês podem chegar assim bem perto com giz e depois a gente vai arrastando para dentro, dando um acabamento com o esfuminho, tá? Ó, então, ó, aí eu tô aqui, ó, preenchendo melhor as falhinhas. Tem um pessoal, você já deve ter visto muitos vídeos que eles uniformizam isso daqui utilizando um pedacinho de papel toalha ou guardanapo. Eu tentei, com esse giz aqui não funcionou, tá? Pelo menos o meu, pode ser que também a minha caixinha seja um lote que veio com problema, não sei. Não funcionou. Eu testei diluir ele com óleo de bebê. Eu não gostei do resultado, tá? Ele vaza pro outro lado da folha. Não fica um acabamento legal, fica parece que vira um mingauzinho assim, sabe? Eu não gostei. Tentei também esfumar ele utilizando uma luvinha de látex. Eu vi algumas pessoas que esfumam assim, também não funcionou. A melhor maneira que funcionou para mim, para esfumar, foi utilizando o esfuminho, cotonete e algumas vezes o próprio dedo, assim, sem luva, sem nada, tá, gente? Ó, agora eu vou começar, eu vou entrar aqui com a minha segunda cor. Ah, e outra coisa que eu percebi, esse giz, ele seca rápido. Então, se vocês de repente forem seguir um tutorial, vocês vão ver, principalmente o pessoal que tá usando esse giz da marca Gallery, eles fazem o que? Eles aplicam todas as cores e depois eles vêm esfumando tudo. Com o Pentel isso não deu certo, porque como ele seca rápido, aí quando eu acabar de aplicar todas as cores e começar a esfumar, ele já secou. Então eu já vou, aplico uma cor, aplico a segunda e esfumo as duas, aplico a outra e esfumo as duas, tá? Então tem que ir assim. Então esse giz aqui ele dá um pouquinho de trabalho e, gente, se preparem para sujar as mãos, tá? Ele suja mesmo. Então agora eu vou com a segunda cor para fazer um degradê com esse azul, vou usar um azul claro. Esse daqui é o Blue 51, tá? Aí vocês podem usar um azul céu, um azul puro, um azul clarinho que vocês tenham aí, tá? Ó, aí eu vou começar daqui de baixo, a gente vai, ó, contornando as nuvens. E aí eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz com a cor aqui de cima, até chegar aqui no encontro. E quando chegar aqui no encontro, a gente já vai esfumar, tá bom? Para não esperar esse giz secar. Pessoal, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz o encontro das duas cores para fazer aquele blend, tá? Eu tava gravando, só que não sei o que aconteceu, não gravou na hora que eu mostrei no próprio desenho, então eu vou mostrar aqui nessas páginas finais do livro, que é página para teste, tá? Então, ó, eu tenho lá essa cor aqui já, ó, o azul escuro, tá? Então, vou fazer aqui, ó. Então, eu tenho aqui em cima o azul escuro, ó, que a gente aplicou lá, certo? E depois eu comecei com o azul claro, com azul claro. Então, eu vim tudo, ó, desde aqui de baixo até chegar lá em cima. Aí, gente, quando as duas cores se encontram,
Aí nós vamos começar a fazer movimentos circulares, ó, levando o claro para cima do escuro, que aí as duas cores vão mesclando. E aí a gente vai indo e voltando com a cor, para melhorar essa transição de cores. Então aí eu volto com o azul e trago ele para cima do claro, ó. Ó, vou descendo para cima do claro. E aqui a gente já vai deixando a mão um pouquinho mais leve, tá? Aí eu volto lá com o azul claro e esfumo essa bordinha aqui, ó. E é isso, gente, assim que vai ficar o degradê, tá? Então, eu faço esse degradê com o próprio giz, tá bom, gente? Aqui, nesse caso aqui, eu não vou usar nenhum outro material. Com o próprio giz, eu cheguei num resultado satisfatório. Então, assim, gente, esse é o melhor resultado que eu consegui chegar, tá? Com esse giz aqui. Eu pesquisei bastante para saber se tinha algum outro tipo de giz que vendesse aqui no Brasil que fosse mais macio do que esse aqui da Pentel, que fosse similar ao Gallery, e eu não encontrei. E aí, se alguém, inclusive, souber dessa informação, deixa aqui nos comentários para mim. Eu gostaria muito de comprar esse da Gallery, só que eu só achei vendendo pelo AliExpress. Mas por lá não sei se é original, né? E também com essa questão de pandemia, provavelmente vai demorar muito mais do que o normal para chegar. Então, fui aqui tentando me adaptar com esse aqui da Pentel, que é o que a gente tem de mais acessível hoje, eu acho que no mercado, tá? Então, agora vamos para nossa próxima etapa. Bom, gente, agora vamos efetivamente fazer as nuvens, tá? Um outro detalhe importante, talvez vocês estão acostumados a ver aí nos vídeos das gringas, né? Que fazem várias paisagens maravilhosas com o giz pastel oleoso e elas vão usando várias cores por cima, né? E misturando tudo e tudo funciona. Com esse giz aqui, gente, pelo menos ele na minha mão, eu não consegui trabalhar exatamente como elas. Inclusive, esse céu aqui eu peguei inspiração de uma dessas gringas, tá? Mas eu adaptei aqui para minha realidade, tá? Eu adaptei para a realidade do papel que eu tô usando, para a realidade do material que eu tô usando e para a realidade da minha experiência com esse material, que é pouco. Eu sou uma iniciante em giz pastel oleoso, né? Na verdade, sou uma curiosa, então comigo não funcionou fazer todas aquelas misturas. Esse giz, algumas cores até funcionam, a sobreposição, ele faz o blender, outras cores não funcionam, tá? Então, foi um pouquinho difícil, tá, gente? Mas no final, acho que ficou um resultado legal. Então, eu já fiz esse lado aqui da nuvem, tá? Então, vai ser a nuvem mais roxinha. E aqui, eu vou fazer agora aqui com vocês, tá? Então, eu começo colocando as cores da escura para mais clara. Então, eu vou começar utilizando aqui o roxinho, que eu usei o violeta. Deixa eu pegar aqui, que é o roxinho mais escuro, tá? O violeta. Esse giz, gente, ele seca muito rápido, então não dá nem tempo de você trabalhar com ele, né? Pode ser que trabalhar com ele usando o solvente seja muito melhor. Eu ainda quero fazer uma experiência com solvente mesmo, produto próprio para isso, né? Ó, então eu vou colorir mais aqui, ó, nesse canto, tá? Com essa cor. Quando eu vier com a segunda cor, eu já começo a fazer o blend, tá? A mistura das duas cores. E aí, depois vou usar uma terceira e faço a mistura. Se eu aplicar todas aqui para depois esfumar,
aí que eu não consigo fazer nada mesmo, tá? Então, eu aproveito enquanto ele tá um pouquinho maleável, enquanto ele ainda não secou, pra ir trabalhando esse blend, tá? Agora eu vou usar o rosa, que é o pink mesmo. Deixa eu pegar aqui, o meu quebrou, ó, tá pequenininho, mas é o pink. Só daqui de baixo, ó. Então, eu já começo, ó, de cima do roxo. Já vou misturando aqui, ó, as duas cores. Então, eu uso o próprio giz pra fazer o blend, tá, gente? E esse giz, quanto mais vezes você vai passando por cima, ele vai amolecendo e vai misturando, tá? Mas vai um giz doido, viu, gente? Pelo menos comigo, esse giz aqui não vai durar muito tempo, não. Vou trazer aqui mais perto do azul. E aí, vocês podem criar esse céu com nuvens nas combinações que vocês quiserem. Pesquisem aí inspirações, na internet tem milhares de céus de várias cores, criem a própria combinação de vocês. É bem legal. Ó, já tô jogando aqui em cima do azul, ó. E fazendo a misturinha aqui com o azul, para uma cor entrar na outra aqui. Provavelmente eu vou voltar um pouquinho com o azul, porque ele já tá mais seco agora. Ó, gente, eu vou voltar agora aqui com o meu roxinho, o violeta. Ó, e faço aquela mistura, ó. Trago ele aqui por cima do rosa e a gente vai indo e voltando, tá? Com as cores, pra ficar mescladinho. Aí, gente, o esfuminho e o cotonete eu uso raras vezes, tá? Só às vezes para alguns detalhes, para alguns pequenos acabamentos. Aqui, ó, se vocês quiserem ir esfumando, ó, com o esfuminho, ó, já pode fazer também, mas tem que fazer isso enquanto tá bem molhadinho e com a mão bem leve, tá? Se vocês forçarem a mão, ele começa a tirar o que tem embaixo. Então, é a mão bem levinha, enquanto tá bem molhadinho isso aqui, tá? E aí, gente, não adianta vocês quererem deixar um esfumado igual de lápis de cor, igual de uma aquarela, igual de uma tinta, porque não vai ficar, pelo menos com esse material, eu não consegui deixar assim, tá? Eu assumi aqui que ele é um giz de cera e ele vai ter uma aparência de giz de cera, tá? Ó, vou vir com o azul aqui. E também, gente, para quem não gosta de fazer sujar as mãos, esse não é o material mais adequado, tá? Aí é bom procurar outro tipo de material para trabalhar, porque isso aqui suja a mão, ele faz sujeira. E é isso que eu acho legal nele, tá? Eu gosto de sujar a mão de tinta, de pôr a mão na massa. Eu gosto disso.
Ó, gente, então já tá ficando bem esfumado, ó. Esse rosa com o azul, a gente já deixou o violeta com o rosinha, ó. Tá bem mescladinho, né? Agora ali em cima eu vou colocar um cinza claro. Deixa eu pegar aqui. Aí agora eu vou trazer aqui, ó, cinza. Ó, já vou passando aqui, ó, por cima do azul, ó. Já encontro aqui com o rosinha. É gostoso trabalhar com ele, eu gostei bastante. É relaxante, sabe? Essa questão de você pôr a mão no lápis, no giz, suja a mão e vai pintando assim, sem muito critério. Eu achei gostoso. Relaxa, sabe? É gostoso, gente. Aqui eu vou jogar um lilás mais claro. Ó, mas tá vendo que a gente vai conseguindo esfumar, ó, sem precisar de muitos artifícios, é só ter paciência e vai e volta com os gizes, que aí vai dando tudo certo. Ó, vou voltar com o cinza, trago ele aqui por cima do lilazinho. E aí, gente, dá uma impressão que isso aqui não vai secar nunca, parece que tá ficando grosso, pesado, mas é assim mesmo, ele seca e seca até rápido demais, como eu falei. E é importante, gente, quando finalizar, mesmo esse giz aqui também eu senti a necessidade de colocar um verniz fixador, porque ele, depois de seco, ele parece que vira um pastel seco e ele solta bastante pozinho, bastante pigmento. Eu já fiz o meu há bastante tempo, assim, acho que já deve ter um mês que eu fiz e ele continua soltando pigmento, tá? Então, eu aconselho passar um giz. Ó, vou vir com o azul aqui agora, ó. Joguei o azul, volto com o cinza. Ó, gente, aí com o cotonete, também eu uso muito poucas vezes o cotonete também, é o mesmo esquema do esfuminho, tem que ir com a mão bem leve, ó, e esfumando as bordinhas, porque ele tira o giz que tá embaixo, tá? E é um esfumado assim bem sutil, ó, tá vendo? Eu forcei um pouquinho mais, ele já quis tirar, tá, gente? Então, assim, doce ilusão que a gente vai conseguir esfumar igual a gente vê nos vídeos das gringas. Com esses giz aqui eu não consegui. Agora, gente, olha, eu quero muito comprar esse giz aí, o Gallery, porque eu quero só ver se vai ficar igual delas. Se não ficar igual, tem algum truque aí. Aquele giz lá que elas usam parece que é um creme, assim, sabe? Muito macio.
Bom, pessoal, agora eu vou começar a trazer um pouquinho mais desse esfumado aqui pra cima do azul, né? Aí eu começo aqui, ó, com um pouquinho do cinza. E vou saindo um pouquinho pra fora, ó, com ele, ó. Com a mão bem levinha. Pra dar aquela sensação de fumaça, né? Do que fica aquele restinho da nuvem, assim. Ficar uma coisa assim muito certinha. Às vezes eu dou umas batidinhas assim, ó, com o dedo, ó, pra ficar mais esfumadinho, ó. Só batidinha, se você arrastar, vai tirar tudo aqui. Ó, eu vou subir um pouquinho aqui com o cinza. Ó, só aquela batidinha. E dá uma leve esfumada, tá, gente? Ó, aqui ele já tá praticamente seco, o que tá por baixo, então ele não vai se misturar. Agora, eu acho que também, gente, o clima influencia. Porque da primeira vez que eu fiz, eu senti que foi bem mais fácil de esfumar, porque tava bem quente o clima, tava muito calor. Agora tá um clima ameno, então eu já tô sentindo mais dificuldade para esfumar, muito mais dificuldade. Ó, gente, agora eu vou usar um branco. E eu vou reforçar essas bordinhas aqui, né? Com um branquinho. Agora, ir trabalhando aqui, gente. Essas bordinhas aqui da nuvem, pra ficar bem esfumadinho. Sempre vai limpando, né, a pontinha do giz. E agora é meio que vocês ir usando aí o senso de estética para deixar com mais carinha de nuvem, né? I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the... Bom, gente, então assim ficou as nossas nuvens aqui no meio desse céu azul. Agora vou fazer aqui a lua e colocar as estrelinhas. Gente, então para fazer as estrelinhas e a lua, eu utilizo a caneta Posca branca, tá? E a gente vai, ó, pingando aqui e fazendo as nossas estrelinhas. E eu gosto sempre de intercalar
com algumas estrelinhas maiores, ó. Aí eu coloco com a outra posca alguns. Aí eu vou fazer aqui a lua, vou fazer uma meia lua. Aí eu vou usar esse gabarito aqui. Vai ser uma lua pequenininha, porque ela tá bem longe. Agora é só preencher. Aí eu vou usar a outra de ponta grossa para preencher. Mas para trabalhar nisso aqui, gente, é melhor a posca de pontinha de feltro ou de plástico. Essa que eu usei, que é a de pontinha de mental, ela entope. Então, aí tem que ficar toda hora limpando. Ai, fica tão lindo. Uns grandinhos aqui. E é isso, gente. Então, está pronto aqui o nosso céu com nuvens, utilizando o giz pastel oleoso, que vocês me pediram bastante, né? Então, essa daqui é uma segunda opção para vocês. Ah, aí tem um detalhe aqui, essa continuidade, né, que eu esqueci de explicar. Então, ó, assim que eu fiz, enquanto o giz está molhado, eu já venho com o esfuminho, ó, esfumando as bordinhas aqui pra dentro, tá? Chegar o mais próximo possível da minha figura. E aí, depois, gente, eu dou a continuidade com lápis de cor, tá? Porque o giz, ele não é tão preciso pra gente colorir aqui pelos meios, tá? Então, aí eu esfumo aqui pra ficar mais fácil o encontro depois com lápis de cor. E eu dou a continuidade, tá? Quem quiser, né? Quem não quiser, deixa, eu acho que fica legal assim também, só com as bordinhas esfumadas, e aí o desenho você pode fazer uma outra cor, uma outra coisa, o que vocês quiserem, tá? Então, ó, deixa eu mostrar o outro que eu fiz, né, de outra cor, pra vocês, ó. Então, o outro foi esse daqui, aí eu fiz um céu com degradê de azul pro preto. Esse daqui eu fiz o degradê de 2 azuis, tá? Então, aqui eu usei o preto e um azul escuro. E aqui eu fiz a lua um pouquinho diferente, tá? E aqui as nuvens, eu fiz ela todinha aqui embaixo, né? E aí eu usei tons, eu usei rosa, vermelho, cinza e branco. Aqui, tá? E fui fazendo exatamente a mesma coisa. Só que aqui eu fiz várias nuvens sobrepostas, né? Lá eu fiz uma de um lado e uma de outro. E é a mesma coisa, então começa com a cor mais escura, vai fazendo degradê, aí fui desse vermelho, fui indo pro rosa, coloquei um pouquinho de cinza, aí depois fui esfumando com branco, a mesma coisa, só trocou as cores, tá bom, gente? E aqui, ó, como ela tinha mais página em branco desse lado, eu trouxe o céu pra cá também, tá? E aqui, ó, o que que eu fiz? Eu só dei aquela esfumada que eu ensinei nas bordas do desenho, e aí eu colori com outra cor, assim, nada a ver, eu não dei continuidade. Então, eu coloquei aqui um amarelo, um lápis de cor amarelo, para dar a impressão que tá iluminado esse ramalhete aqui de flores, tá? Então, são duas ideias diferentes aqui para vocês. E agora eu quis trazer esse céu, assim, com essas nuvens lilazes, que eu vi uma referência de um céu assim, eu achei super bonito.
e aí acho que vocês iam gostar. Então é isso, gente. Esse vídeo ficou bem longo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aqui embaixo o like de vocês. Se tiverem alguma dúvida, deixem os comentários. Espero que vocês tentem fazer e não se sintam frustrados, decepcionados se não der certo na primeira vez, tá? Porque eu treinei muitas vezes para conseguir chegar aqui nesse resultado. Vários coloridos que eu fiz não deram certo. Na verdade, eu aconselho vocês a treinarem primeiro numa folhinha à parte. Façam esse fundo aqui numa folhinha à parte antes de aplicar no livro, tá bom? Então, gente, é mão à obra, tentar e tentar e tentar, até dar certo. Não pode desistir nem ficar frustrado, tá bom? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!